Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo aqui do livro Pão Nosso. Hoje o nosso irmão João vai nos guiar pelo estudo da noite de hoje. Então convido o João a fazer a nossa prece de abertura. Abriu o áudio aqui. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo de estudar e aprender os ensinos do nosso Mestre e Irmão Jesus. Que nós possamos aprender e pôr em prática, sempre caminhando, sempre andando. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar aqui. Vamos ver. Capítulo 63. Aprendamos quanto antes. Aí tem uma passagem aí de Paulo em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quem disse foi Paulo. Então, dessa passagem aí, que Paulo diz que assim também andai nele, o que nós entendemos, né? Paulo nos fala com dois termos: receber e andar. Quando recebemos Jesus, é quando conhecemos, aprendemos os seus ensinamentos, as suas realizações. Quando andamos com Jesus, é quando trabalhamos, colocamos em prática os ensinos de Jesus. É quando estamos vivenciando as suas lições ou procurando vivenciar, mesmo sendo em escala menor. Não precisa ser uma coisa colossal, pode ser uma coisinha mínima do que Jesus ensinou. Se a gente estiver vivenciando, a gente já está andando. Alguém quer contar? Ou vamos Sim, seguir? sim, com certeza. Hoje, né, o estudo de hoje, a gente vai entender um pouco melhor o que é esse andar com Jesus, né? Que é bem complicado, né? Que realmente é muito difícil. Viver aqui ele fala que é viver aqui em união, né, com Cristo, seguir o caminho dele com fé, né, para que é esse chamado que ele faz, né, dessa passagem, seguir, né, andar como ele andou aqui na Terra, né? Vamos seguir o texto. Primeiro parágrafo. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, deve-se-á falar do Evangelho. Então, nesse primeiro parágrafo aí, o que a gente entendeu aqui? Vamos analisar as duas categorias que Emmanuel fala, né? A dos que conhecem, no nosso mundo atual, praticamente todos os povos, né, já ouviram falar ou conhecem Jesus Cristo. Ainda existem certas culturas que nunca ouviram falar de Jesus. Aqueles indígenas que estão isolados do resto da humanidade, não têm contato com ninguém, e outros povos, né? E dentro desta categoria, ainda podemos destacar aqueles que já ouviram alguma vez o nome de Jesus,
mas não conhecem, não sabem nada a respeito dele. Do outro lado, os que receberam os benefícios são aqueles que conhecem, entendem, estudam, praticam os ensinamentos de Jesus, vivenciam no dia a dia, percebem nas atitudes suas e dos outros os ensinos de Jesus. Tem ele dentro do coração. Quer dizer, aí que eu entendi que Emmanuel aí separou essas duas classes. Você pode até ter ouvido falar no nome de Jesus, que muita gente no planeta já ouviu falar, mas não sabe quem é, não sabe o que ele fez, não sabe o que ele realizou. Já ouviu falar. Esse fica junto com aquele indígena que está lá entre o Acre e a Amazônia, que não tem contato com ninguém, só com a tribo dele. E o nosso caso aqui, a gente que estuda, conhece, nós já estamos no outro grupo, né? Por informações e outros que não receberam os benefícios. Isso, nós já somos daqueles que recebemos o benefício. Alguém quer completar? Então, esses são os dois grandes grupos da Terra, né? Só que muitas vezes, né, eu me coloco se a gente também não está mais no grupo do que só ouviu falar, do que do grupo que realmente já, como a gente vai ver, né, e como você já comentou lá no início, que realmente sente essas bênçãos do Cristo, que é realmente esse andar como Cristo andou, né, acompanhar realmente o seu exemplo aqui nas nossas encarnações. Porque na doutrina espírita eu acho que isso é até muito comum, mas não só na doutrina espírita, né? Também entre evangélicos, católicos, pessoas que estudam muito, ficam extremamente racionais, com conhecimento absurdo, né? Tanto que existe até faculdade, né, de teologia, de doutorado, pós-doutorado. Então as pessoas realmente adquirem às vezes conhecimentos que são maravilhosos, conhecimentos muito bons, né? Interessantes, importantes da história do Cristo, da história do Evangelho. E nós aqui no Espiritismo temos, né? Só Chico Xavier, 500 obras. Então são milhões de livros espíritas que a gente vai passar uma encarnação inteira lendo e não vai ler. Mas muitos realmente se tornam extremamente inteligentes, intelectualizados nessa área. Mas isso não significa que você está seguindo Jesus. Muitas vezes você vira um grande intelectual do espiritismo, um grande intelectual do evangelho, sabe tudo de Jesus, e isso até te torna uma pessoa pior, no sentido que você se torna arrogante, se torna prepotente, acha que é melhor que os outros, porque sabe mais do que os outros, né? É muito comum o excesso de conhecimento às vezes nos tornar um pouco arrogantes, e aí ou até muito arrogantes, né? Se não tomarmos cuidado. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes, por mais que a gente estude, por mais que a gente se aprofunde, a gente ainda não sai dessa superfície de estar nesse grupo que apenas conhece Jesus, que apenas ouviu falar de Jesus. A gente não está tão distante dessas pessoas que só ouviram falar de Jesus, se a gente se aprofunda, estuda, mas não pratica, não coloca realmente em prática. E aí eu diria que o contrário também acontece. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas que por serem espíritos que já trazem de outras encarnações uma evolução moral, e que mesmo reencarnando lá na tribo entre o Acre e o Amazonas, que o João falou, e nunca vão ouvir falar de Jesus, mas já trazem de outras encarnações essa moral, certamente serão pessoas muito amorosas, muito caridosas, e que se ouvirem falar de Jesus, um pinguinho que seja, eu tenho certeza que esse pinguinho já vai transbordar essas pessoas de amor, né? Elas vão enxergar no Cristo assim, uma coisa que às vezes a gente aqui que já leu o Pentateuco 500 vezes de Kardec, a gente ainda não sente. Essa pessoa provavelmente vai sentir com uma gota.
uma gota de conhecimento do Cristo provavelmente vai fazer esse espírito transbordar. Porque mesmo ele nunca tendo ouvido falar do Cristo nessa encarnação, mas ele já traz uma evolução moral, uma sensibilidade, uma capacidade de olhos e ouvidos de ouvir e olhos de ver, que uma mínima fresta do Cristo já vai ser suficiente para fazer essa pessoa despertar. Então fica esse alerta, né? Que às vezes a gente pode estar no grupo dos que só conhecem, mesmo estudando muito, e no grupo dos que já receberam a bênção sem nem ter ouvido falar do Cristo. Porque afinal de contas, né, somos espíritas e acreditamos em reencarnação. Então a gente já traz as nossas bagagens de vidas passadas. Né? Devolvo a bola. Essa questão aqui que ele fala, né, dividida essas duas grandes correntes, né? Isso acontece muito, né, conosco ainda assim. A gente conhece o Cristo pelas literaturas, não é? A gente assiste as palestras, né? Faz a caridade, né? Material, auxilia dentro daquilo que a gente, né, procura, né, na prática. Mas a diferença aqui, o que ele fala aqui, do segundo, que já receberam as bênçãos, não é? Não é a bênção veio do céu que a pessoa ganhou um monte de coisa. Quando eu entendo assim, né? Os que já receberam as bênçãos, eles já conseguem, vamos dizer assim, vivenciar, né, a história do Cristo, né? Aquele que já coloca Jesus dentro no coração, né? Dorme e acorda respirando Jesus. Que eu acho que ainda tem muito de nós, ainda tem essa dificuldade de sentir o Cristo dentro de nós mesmo, né? Então, essa é a diferença, né? Nós estamos no caminho, porque nós conhecemos, tentamos praticar, aquela questão assim, nós fazemos por impulso, porque sabemos que temos que fazer para nos tornarmos melhores, mas ainda não fazemos assim como uma coisa assim, natural. Né? Muitos de nós ainda não agimos com naturalidade, nós fazemos por um dever, né? Porque ainda não está em nós essa bênção ainda, né? de receber, de sentir realmente Jesus. Né? Mas temos o conhecimento ao nosso favor, né? E temos o dever, a moral que nos, né, fica ali nos chamando para esse dever. Então, mas é uma condição. Tem aqueles que frequentam os lugares religiosos, assistem às reuniões, às palestras, fazem homilia e tudo mais, o que for, mas também não vivencia, saiu dali e acabou. Nós ainda vamos, e alguns ainda vão assim tentar fazer, né, esse caminho, né? Ainda nós somos teóricos, vamos dizer assim, né? Tentando ainda vivenciar essa questão, né, que ele fala aqui, ó, a esses últimos com mais propriedade deve-se-á falar do Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho não tão a fundo, mas a gente está estudando para poder falar dele, né? Para sermos um pouco melhores, para ter essa bênção ainda, é sentir realmente Jesus dentro de nós. Tem um capítulo do Evangelho, capítulo 18 do Evangelho, o item 9, que é nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, de Deus, né? Então, esse item 9, ele vem muito ao encontro disso que nós falamos aqui. Que fala assim, todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos que honram por meio de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, mas não a Deus.
E tem muito mais. Se alguém quiser ler essa passagem aqui do item 9 do capítulo 18 do Evangelho, né, ele explica muito bem sobre essa questão, né? Que é o que ele fala aqui, está na boca, mas não está no coração. Coisas que nós temos ainda que aprender, sentir, não é aprender a sentir em nós, para ter essa bênção, que ainda falta também para muitos. Estamos melhores do que éramos, do que muitos também, que ainda nem ouvem falar, nem querem saber. Nós já sabemos, respeitamos, adoramos, né? Tentamos, pelo menos, praticar o evangelho. Nós precisamos apenas sentir mais ele em nós, né? E outra coisinha. Primeira vez que eu li assim o texto, quando eu li assim, que já lhe receberam as bênçãos, né? O segundo grupo, a situação dos segundos, já receberam as bênçãos. A pessoa pode ler isso e achar assim, então eu só vou receber alguma bênção se eu conhecer Jesus, se eu não conhecer, se eu for ateu, não vou ser socorrido, não vou ser amparado. Não, Jesus ajuda todo mundo, ampara todo mundo. Quem precisa de ajuda, ele ajuda, ele não olha A ou B, entendeu? Mas é porque, de repente, a pessoa pode pegar assim, uma pessoa que eu vou comprar esse livro aqui na livraria, vou ler. Vai ler essa passagem assim e vai... Poxa, mas então ele só vai ajudar se eu for da panela, se eu não for da panela, ele não vai ajudar? Não, ele vai ajudar todo mundo. Tá? Foi até o exemplo que eu dei. Receber a bênção não é conhecer o Cristo histórico, né? Receber a bênção é já ter recebido, já ter introjetado no espírito a lei de amor e caridade, que inclusive pode acontecer conosco e outros espíritos que reencarnam em outros planetas também estão recebendo essa mensagem. E não é do nosso mesmo Cristo, é de outros Cristos. E aqui mesmo no planeta Terra nós tivemos o Shakyamuni Buda e outros mensageiros do bem que também já vieram trazendo essa mensagem de amor, até mesmo antes do Cristo. Então, muitas vezes, nós já começamos a introjetar em vidas passadas e até em outros planetas esse mesmo, porque o ensinamento de amor, ele é universal, de Deus, né? De Deus é universal para todas as criaturas de todo o universo. E não só, o Cristo, ele é um dos mensageiros de Deus aqui, né? Responsável pelo nosso orbe. Então, todos os espíritos podem e devem ser abençoados por Deus através dessa mensagem de amor que o Cristo nos trouxe aqui, mas que ela pode chegar através de vários outros mensageiros do bem também e até mesmo de outros orbes, né? Então, com certeza, o objetivo aí não é o Cristo em si, né? E sim essa mensagem que ele veio representando Deus aqui na Terra. Segundo parágrafo. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da entrada comum para que a nova luz se faça no raciocínio. Então, desse parágrafo, a gente entendeu que o próprio parágrafo já se explica, né? Como encontramos Jesus no mundo? Em uma situação difícil, seja de saúde, de trabalho, pessoal, quando falamos tenha fé que tudo vai se resolver, essa fé aprendemos com Jesus. Pode aparecer como uma ideia, uma inspiração, um conselho de um amigo, um exemplo que você viu, pode ser de diversos modos. Ele nos ensinou que o mundo não é um mar sereno. Às vezes as ondas crescem e nos derrubam, mas se tornam um aprendizado. Por isso devemos andar no caminho de Jesus, como Paulo falou. Quem quer acrescentar? Jesus está sempre se manifestando, como você falou, de várias formas diferentes, né?
Ele se manifesta na cura, ele se manifesta no bem, ele se manifesta nas atitudes mais simples até as mais complexas, né? Então, em tudo está exatamente essa presença de Deus, esse amor do Cristo, que está exatamente porque estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, onde Deus está em tudo e em todos a todo momento, né? Então, realmente não é tão difícil assim, né? A gente consegue, se você tiver, como eu falei, o que é difícil, às vezes é difícil para nós perceber e enxergar o Senhor, porque nós estamos fechados, nossa sensibilidade ainda é turva, nossa visão é turva, nossos ouvidos ainda são surdos, o nosso espírito ainda é muito duro, endurecido, e aí a nossa sensibilidade ainda é muito frágil, fraca, e a gente não percebe, a gente não sente. Mas Deus está em tudo, né? Se você sai de casa de manhã cedo para dar uma caminhada com a cabeça assim mais aberta, depois de fazer uma bela prece, depois de tomar uma água fluidificada, e aí você sai na rua apreciando a natureza, apreciando cada gesto, cada ação, prestando atenção em cada gesto, em cada palavra que você vai falar, você começa a perceber, você enxerga, né, o Cristo em tudo, naquela pessoa que está te pedindo ajuda, e aí você vai lá e ajuda de forma educada, de forma cristã, o bom dia que você dá pro seu vizinho, então tudo, até o dia nublado, você vê como é bonito um dia nublado, o dia de sol, você vê como é bonito o dia de sol, então é uma sensibilidade que a gente geralmente a gente está o quê? No nosso automatismo do trabalho, da vida mecânica, né? Preocupado em ganhar dinheiro e preocupado com aquilo, preocupado só com, muitas vezes focando só no material, sem dar muita importância para o espiritual, e isso nos torna ainda mais duros, e aí a gente não sente, a gente acaba passando dias, meses, anos nesse automatismo e não percebe essa presença do mestre. Mas eu recomendo esse exercício a quem puder, a quem tiver a chance de manhã, né? Se não puder todo dia, mas escolher pelo menos um dia da semana, um dia que você tenha folga. Acorda de manhã, faz uma prece, fluidifica uma água com a oração, bebe essa água e sai para caminhar com esse sentimento que eu falei, um sentimento de concentração, prestando atenção nos atos, nas palavras, nas coisas que acontecem à sua volta, e você com certeza vai começar aos pouquinhos sensibilizar o seu espírito para ter essa capacidade de sentir Deus mais facilmente em todas as coisas. Passo a bola de volta. É interessante, né? Assim, como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, né? Aí dá aqui os exemplos. Quer dizer, o Senhor, ele se manifesta de todas as formas possíveis, né? Até através das criaturas também, né? De outras pessoas. Mas como nós não temos o hábito, né? Você está falando aí, a prece, essas coisas, a gente ter essa presença de Deus em nós, Jesus, né? A gente não consegue perceber essa manifestação dele no dia a dia nosso, em cada situação da nossa vida, né? É uma coisa pouca, aqui, um problema humano, né? Às vezes um livramento, uma situação de um acidente mais sério, que poderia ser mais sério e teve um livramento, né? Jesus está ali presente em todas essas situações, e a gente não vê e não lembra de dar graças pelo aquilo, não é? A falta do costume, é onde a gente precisa ter eu falo, dentro do nosso coração, para receber essa bênção, não é? Então, Jesus, ele está ali, sempre, se manifestando. E a gente pede-se, às vezes, em preces, né, para que ele mostre os caminhos, nos guia, né? Mas ele está ali nos guiando e a gente não nota a presença dele, né? Ou esquece de lembrar que ele está ali e agradecer alguma situação, né, ou outra, né? Isso a gente tem que ter desse start. O que se faz necessário, em síntese de tudo isso, é a nossa reforma íntima.
a gente trabalhar a nossa reforma íntima para ter essa mudança interior em nós, para descobrirmos, né, nós, como espíritos que somos, né? Não temos um espírito que habita no corpo, mas nós somos um espírito. Nós somos espíritos que habitam no corpo, né? E não o meu corpo tem um espírito, como as pessoas falam, né? Nós somos espíritos, a gente precisa lembrar disso e trabalhar isso em nós. Vivermos como espíritos que somos na Terra. Fazer essa reforma é importante para nos auxiliar nesse progresso. Faço aí. Então, vamos seguir, está chegando. É o parágrafo terceiro. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorvem a salvadora caridade. Então, desse parágrafo aí, ele também já está bem explicadinho. Mas só para reforçar, como a gente já disse antes, a população do planeta, a maioria já conhece Jesus, né? O ser humano, ele se esconde naquela situação em que o ser humano é imperfeito. Então, ele imperfeito, ele pode tudo, ele arruma desculpa para as injustiças que ele faz. Como a gente tem a moral um pouco menos elevada do que deveria ser o normal, a gente está nessa situação. Quando a gente conseguir elevar a nossa moral, aí nós vamos conseguir caminhar com Jesus. Que é o que ele fala aqui. Há muita gente informada com respeito e inúmeras pessoas que já se absorvem. Beleza. Mas está com a moral baixa. Quando a gente estiver com a moral mais elevada, aí sim a gente vai absorver de vez a salvadora caridade. Alguém quer completar? Aí a pergunta que fica é essa, né? Se quase o mundo inteiro já conhece Jesus, conhece no sentido de saber, né? Pelo menos a figura histórica, né? Entender que ele existiu, saber mais ou menos a história. Por que o mundo ainda é essa porcaria que é, né? Alguma coisa a gente Porque a gente é moralmente... Alguma coisa a gente está fazendo de errado, né? Tipo assim, porque a divulgação em si está funcionando. Todo mundo conhece Jesus, já é provavelmente a figura mais conhecida do planeta de toda a história. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Então, tipo assim, em termos de marketing e divulgação, tá perfeito. Mas por que então que mesmo assim não tá dando certo, a coisa não tá crescendo? Por quê? Porque, como você falou, não basta saber. Só saber não resolve muita coisa, né? Você só saber não adianta tanta coisa assim. Como a gente falou antes, tem muita gente que talvez nem nunca ouviu falar de Jesus e são pessoas muito melhores espiritualmente falando do que muita gente que ouviu falar. Porque são espíritos que já praticam o bem mesmo sem ter ouvido falar de Jesus. Porque o bem não está só nos ensinamentos de Jesus, né? Existe aí livros de ética e moral que não são nem religiosos. E que se certas pessoas lerem e começarem a praticar aquilo, estarão praticando a lei de Deus sem saber que é lei de Deus. Então não é necessariamente não é necessário que você conheça Jesus em si para ser uma pessoa boa. Pelo contrário, né? Aí a gente entra no que infelizmente o homem tem feito. Jesus está sendo muito divulgado, sim, mas está sendo bem mal divulgado, né? Está sendo assim, na verdade, os maiores, assim, né? Quem tem a maior capacidade de divulgar, que seriam grandes templos religiosos, grandes líderes religiosos com muito recurso, né, financeiro, e que aí automaticamente tem capacidade, são verdadeiros canhões para levar essa palavra para muita gente. Eles estão fazendo o que a gente vê por aí, né? Levando um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus de verdade, que é um Jesus da prosperidade, um Jesus da riqueza, um Jesus do luxo, que não sei de que Bíblia que esse povo tá lendo essas coisas, né?
Mas eles são os que têm maior potencial de atingir pessoas, infelizmente, né? Eles são os que estão reencarnando numa condição que lhes dão uma possibilidade de atingir mais pessoas. Então, olha a responsabilidade que esses espíritos estão acumulando, né, para as suas vidas futuras. Então, realmente, infelizmente, muita gente sabe quem é Jesus, muita gente até já o aceita como Salvador, né, da humanidade, porém com essa visão deturpada de um Salvador que vai fazer por você, que vai te perdoar do problema que você quiser, que vai te dar riqueza e prosperidade porque você acredita nele. Né, uma visão aí realmente totalmente deturpada. Infelizmente, essa é a visão que a maioria do planeta conhece de Jesus e não a É a barganha, verdadeira né? visão, né? Aí, por isso que a coisa, apesar de quase todo mundo conhecer Jesus, o mundo tá do jeito que tá, porque conhecem um Jesus de mentira, um Jesus que não é o de verdade. Foi isso que eu pensei quando eu falei assim, nossa, isso aí dá para fazer um debate de horas, né? Como meu pai falava assim, pegar um frango e destrinchar enquanto conversa, né? Porque a ideia, assim, as pessoas conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus, assim como ouviram falar, vamos até comparar, Charlie Chaplin, Buda, Lao Tse, em algumas situações. Então, assim, já ouviram falar, mas não entendem a verdade. É como se fosse assim, é uma história. Há um conto, um livro, uma situação, entendeu? Eles não têm a ideia do homem que esteve aqui na Terra, né? E aí a, a, as igrejas, de uma certa forma bem geral, né, elas começaram a passar umas informações muito deturpadas, né? Tudo pelo próprio conceito moral delas, de cada um. Isso vem sendo arrastado por séculos, né? Com essa visão distorcida, né? Da própria Bíblia, do próprio Evangelho, do próprio Jesus. Né? Então, quer dizer, aí o que faz com que muitas pessoas não creem nele. Ou então, quer dizer, Jesus é o nosso Salvador, Jesus vai voltar. As pessoas creem que Jesus vai voltar numa nuvem e se colocar diante de todos ainda. Alguns têm esse conceito, acham que ele vai aparecer aqui novamente, em carne, ou em espírito, né, em luz, sendo que Jesus, a gente fala assim, Jesus nunca saiu daqui. O que ele precisa voltar é para os corações. As pessoas estão distanciadas dele. E ele tem que vir para nós, através de nós. Nós é que temos que trazer ele para a gente. Não é ele chegar e aparecer, eu estou aqui. Se ele aparecer e dizer, eu estou aqui, vai ser crucificado de novo, porque elas não têm eles dentro no coração. Né? Então, quer dizer, isso dá muito debate. Tem essa história realmente muito distorcida. E isso é ruim, porque faz com que algumas pessoas desacreditem. É onde as pessoas se dizem, né, ateus, porque não acreditam naquilo, por causa da distorção de séculos e séculos. Né? Então, mas aqueles que conseguem pegar uma literatura sem essas distorções, assim, né? Conseguir ler e interpretar onde elas conseguem absorver a mensagem de Jesus, o que ele quer de nós, realmente, né? Essa salvadora caridade que fala, né? A pessoa tem que pegar e não ficar, né, repetindo o que os outros dizem, mas pegar para o seu próprio intelecto, tirar suas próprias conclusões, entender realmente quem é, se despir de conceitos e preconceitos, não é? Para poder realmente trazer Jesus para dentro, para si mesmo. E assim sentir ele como seu Salvador. Salvador o quê? Ele vai me livrar de todo mal, de todo pecado? Não. Ele está me salvando da minha inferioridade moral, das minhas mazelas, né, que eu ainda
carrego, ele vai me salvar para que eu me torne uma pessoa melhor. É isso que é a mensagem que ele quer deixar para nós, né? Não é, pega minha mão e siga. Tem que seguir, inclusive, o cálice amargo, né? Que ele falou que quem segue ele tem que tomar o cálice amargo também. Não é só todas bênçãos, flores e tudo mais, né? É isso. Então, vamos seguir o quarto parágrafo. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. O que a gente entendeu aqui? Que aqueles que caminham junto com Jesus conseguem sentir o prazer que a caridade proporciona. Não é o prazer de ser reconhecido, de ser paparicado, é o prazer da satisfação de estar proporcionando ao próximo um bem-estar, um momento de paz e alegria. Aí, juntando esse parágrafo com o anterior, eu lembrei do seguinte também, que coisa boa, notícia boa, não dá ibope. O que dá ibope é notícia ruim. Por quê? Eu lembrei, eu não sei o nome dela também. Às vezes eu lembro, às vezes não. Uma professora que teve um atentado numa escola, ou foi um incêndio, acho que foi um incêndio. Foi incêndio. E ela salvou um monte de criança e acabou morrendo. Na verdade, foi as duas coisas. Foi um incêndio causado por um cara, um incendiário, que então foi um atentado. Então, isso aí. Quer dizer, ninguém lembra da criatura. Ninguém homenageou ela nada. Né? Ela fez uma coisa, foi de ajudar a salvar as crianças, né? Normal. Não é obrigação, vamos colocar um pedestal, vamos fazer uma escola. Não é obrigação. Mas, pelo menos, isso tem que ser uma coisa mais bem divulgada. Porque eles divulgam mais o sangue que o fulano matou, que tem guerra ali, que tem guerra aqui, porque quando você espreme o jornal, né? Antigamente, assim, espreme o jornal que só saía sangue, o jornal vendia, né? Então, hoje em dia, o ser humano ainda está nessa ainda, do parágrafo anterior e desse parágrafo. Eu lembrei dessa passagem da professora. Aí. Quem quer acrescentar? Na verdade, foi o que você falou. Ou é sangue, que o povo quer ver, ou futilidade, né? Ou inutilidade. Porque aí você vê aí Big Brother, sei lá quantos anos que já existe essa porcaria e continua com a audiência lá no alto. Carnaval aí, a gente vê o que dá audiência. É mulher pelada, é a mulher que é famosa porque na internet tem um monte de seguidor e vende patrocínio de casa de aposta. É isso que o povo quer, né? Então, aí você fica pensando, né? Aí é onde eu me pego refletindo. Se o Brasil é um país onde, sei lá, mais de 80% da população se diz cristã, né? Se diz seguidor do Cristo automaticamente, né? Porque se você se diz cristão, é porque você se reconhece como um seguidor do Cristo. Como é que um país onde mais de 80% das pessoas se dizem seguidores do Cristo pode dar tanta audiência para Big Brother, para Fazenda, para Carnaval, do jeito que é, né? Porque eu não tô aqui, sabe? Eu não sou desses que prega contra o Carnaval, que acha que Carnaval tinha que ser proibido, mas assim, mas do jeito que é, né? Da forma que as coisas acontecem. E assim, você botar essas pessoas pessoas que fazem propaganda de casa de aposta, você botar essas pessoas no alto, essas pessoas como dignas da sua atenção, como dignas do seu interesse. Peraí, você se diz cristão e vai dar ibope para alguém que divulga casa de aposta, né? Que fica lá, que fica saindo pelado na avenida. Não é bem assim, né? A gente tem que, tipo assim, por mim as pessoas podem continuar fazendo essas porcarias, só que o certo é o quê? Então, façam as suas porcarias e não vamos dar audiência. Não vamos dar relevância para essas pessoas.
E aí automaticamente é assim que as coisas vão se acabar. O mal vai acabar quando a gente parar de dar audiência para o mal, quando a gente parar de gostar do mal. Enquanto a maior parte da população gostar do mal, dar audiência para o mal, você está mostrando para o mal que aquilo é que é o bom. Então é aquilo que vai receber mais fundos, é aquilo que vai receber mais recursos, é aquilo que vai ter maior capacidade de crescer e de aumentar. Nós, quando eu digo nós, é nós como população, né? Não estou dizendo de nós aqui especificamente, mas nós como povo é que estamos ali alimentando, retroalimentando tudo que não presta. Porque quando você pega ali na internet e para assistir um vídeo de alguém que divulga casa de aposta, você está estimulando que essa pessoa divulgue ainda mais casa de aposta, porque você está dando audiência para aquilo e é aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Seguir o Cristo é isso. Seguir o Cristo é a gente também fortalecer as frentes de batalha do Cristo. É dar audiência para quem prega o Cristo de verdade. É dar audiência para as coisas que realmente são boas. Vocês falaram aí, a Selma falou de interpretar, né? O povo não sabe interpretar. O povo não interpreta texto simples. Imagina interpretar a Bíblia, que é um texto complicado, que é um texto difícil, complexo. Então, vamos dar audiência para quem? Para quem faz vídeos de educação, né? Vamos seguir mais canais no YouTube, que são canais que falam de educação, que falam de saúde, que falam de bem-estar, que falam de religiosidade, mas de forma verdadeira, né? Canais espíritas que pregam o Cristo redivivo, um Cristo verdadeiro. Vamos seguir canais que falam de ciência, de coisas boas, de tecnologia, mas para o bem, né? Do uso da tecnologia para o bem-estar das pessoas, na medicina. A gente tem que dar mais audiência para essas coisas, para que aí o bem prevaleça. Agora, quando a gente vê aí que, né, pelo que eu li nas notícias aí, esse carnaval foi recorde, mas recorde negativo, né, de bagunça, de gente amultuada fazendo o que não presta. Aí a gente percebe que, né, a coisa tá, infelizmente, ainda tá muito andando na contramão, né? E é isso. Não sei nem mais o que falar. Vamos em frente, eu passo a bola de volta. Então vamos para o quinto parágrafo. Não bastará fartarmos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo ali o programa santificador. Então não basta só ficar indo em palestras de centro espírita, cultos evangélicos na missa da região católica, né? É bom? É bom, mas não é suficiente. É necessário a participação de trabalhos no bem que ajudam a quem precisa. Por exemplo, que a casa faz, a entrega de quentinha, doação de roupa para quem precisa, cesta básica para quem precisa, né? Famílias que estão com a situação temporariamente apertada. Que você pode ajudar e ela pode melhorar e aí você passa a ajudar outra pessoa, né? Você pode ajudar um amigo que te procura, seja no trabalho ou na vida pessoal. Não necessariamente a pessoa está precisando de dinheiro, ela precisa de um ouvido, ela precisa de um conselho, de alguém que está de fora para analisar o fato para ela. Diversas coisas. Isso é uma maneira de caminhar com Jesus, caminhar no caminho do Mestre. Né? Não é fazer mexerico, fofoca, o cara vai vir e vai contar um problema, poxa, para eu ajudar ele, aí eu vou ficar fazendo fofoca, mexerico, vou falar com a Selma, vou falar com o Vitor e tal. Não. O assunto vai morrer ali, a gente vai conversar e vai ajudar. É isso. Sempre com o coração aberto, com humildade, sem maledicência. Quem quiser acrescentar?
É isso aí, precisamos trabalhar, né? Não basta ficar só, agora eu acredito em Deus, acredito nos espíritos, então tudo vai cair do céu. Não, a gente tem que exatamente, a gente tem que correr atrás do nosso desenvolvimento intelecto-moral. E para desenvolver o intelecto é preciso trabalhar, é preciso estudar, é preciso buscar conhecimento. E hoje, né, hoje com a internet a gente está falando aí, realmente a coisa mais fácil do mundo é você ter acesso a um monte de porcaria. Nunca foi tão fácil. Mas também nunca foi tão fácil ter acesso a conhecimento bom, né? Também. Você hoje na internet consegue de graça ter acesso a vídeos maravilhosos que vão te ensinar de tudo, desde, sei lá, ferramenta, você aprender a usar uma ferramenta, aprender a tocar um instrumento, aprender mesmo as matérias normais da escola, né? Matemática, português, geografia, história. Você tem vídeos de graça na internet. E aí, se você partir para conteúdos pagos, então, melhor ainda, né? Porque às vezes a gente gasta dinheiro com tanta porcaria em vez de gastar dinheiro com coisa boa, com conteúdos intelectuais, porque é isso, a gente precisa desenvolver o nosso intelecto para sermos produtivos, para conseguirmos ajudar. Porque muitas vezes a gente tem a moral do Cristo, mas não tem conhecimento, a gente não ajuda. Tipo assim, como é que você vai ajudar, por exemplo, a curar uma pessoa se você não desenvolver conhecimento médico? Não estou dizendo que todo mundo é obrigado a desenvolver conhecimento médico, mas você tem que buscar desenvolver conhecimento em alguma área para você ser útil ao próximo, para você realmente poder trabalhar, desenvolver e aí usar essa habilidade intelectual que você está adquirindo para o bem, né? Usar ela com o filtro da moral do Cristo, né? Sempre aquela perguntinha: como o Cristo faria, né? Se o Cristo tivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? De que forma ele faria? De que forma ele pensaria? A gente sempre pensando assim vai fazer com que a gente freie os nossos atos inconsequentes e passe a trabalhar de uma forma mais consciente. Mas é preciso trabalhar, é preciso correr atrás, é preciso entender, é preciso aprender e não ficar esperando que só o conhecimento religioso vai ser suficiente, porque não. Você só conhecer, você só ficar lendo Bíblia, você só ficar vendo Evangelho e não desenvolver outras habilidades intelectuais, você vai ficar igual aquele primeiro grupo que a gente falou lá em cima. Você vai ser expert em Jesus, mas não tem habilidade para ajudar ninguém a nada. então não adianta. Vamos, né? Temos que correr atrás de trabalhar, desenvolver nossas habilidades intelectuais, até mesmo para sabermos interpretar esse Jesus de verdade. Porque o Jesus falso ele está sendo tão bem propagado exatamente porque as pessoas se deixam ser enganadas. Essa que é a verdade. Existe a culpa dos enganadores? Existe. Mas existe a culpa daqueles que se deixam enganar também, porque se mantêm na ignorância, porque não buscam conhecimento, não buscam, né, preferem, é mais cômodo eu aceitar o que esse líder religioso vomita em cima de mim, do que eu correr atrás de ler a Bíblia e tomar minhas próprias conclusões e buscar outras obras, né, paralelas que também falam daquele contexto histórico para poder ter ir aumentando o meu conhecimento. Não, é mais fácil. Tudo que aquele líder religioso fala é verdade e eu só aceito. É cômodo, né? Então você também. A culpa também é sua. A culpa não vai ser só dele. A culpa é sua de se deixar enganar. E principalmente nesse mundo de hoje, onde o conhecimento está tão fácil, né? Hoje em dia até morador de rua tem celular. Até morador de rua consegue acessar o YouTube, né? Não todos, mas alguns. Então, tipo assim, nunca esteve tão fácil a gente ir atrás de conhecimento para não se deixar enganar. Então, cada vez mais eu digo que a culpa às vezes está sendo até maior se bobear do público do que do líder enganador, porque o público gosta de ser enganado, né? Deixa ser enganado. Então, que a gente assuma as nossas responsabilidades, né? Porque cada vez mais o mundo não nos dá mais essa oportunidade, digamos assim, de quando chegar lá no juízo, que para nós não é juízo final, mas que a gente sabe que toda encarnação tem o seu juízo final ali, parcialmente final, onde não, cada vez menos a gente, né, cada vez menos nos é dada a oportunidade de chegar lá e declarar ignorância, né? Ah, eu não sabia, mas aí o promotor provavelmente vai olhar para nossa cara
né? Mas você não sabia, pera lá, né? Você não sabia porque você não queria saber, porque não faltou chances e oportunidades de você saber, né? Foi diferente daquela encarnação passada lá, que você realmente nasceu no meio do nada, sem internet, sem nada, e aí realmente ali a ignorância pôde ser usada em sua defesa. Mas hoje em dia não dá mais não. Hoje em dia você alegar a ignorância não cabe mais, né? Não vai ser mais ao usar a sua culpa, porque a ignorância, que é uma ignorância por vontade própria, ela não tem remissão de culpa, né? Então, passo a bola de volta. Então, vamos para o último parágrafo. Muitas recapitulações fastidiosas e muitas atividade inútil, podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, nesse parágrafo final, se já conhecemos Jesus, vamos caminhar com ele. Não vamos deixar para depois. Não lembramos quantas vezes nós deixamos para depois, né? E quantas encarnações a gente já teve. Nós somos espíritos milenares, né? Ninguém é novinho. Já aprendemos agora, andemos. Vamos dar o exemplo para que os que já conhecem e para os que ainda não conhecem nosso mestre e irmão Jesus. Não temos só que ficar escutando, mas temos que aproveitar o tempo, não só no templo religioso, na igreja, na casa espírita, né? Temos que ser cristãos o tempo todo. Temos que fazer o que Jesus nos ensinou, praticar o tempo todo, porque o nosso tempo é curto, seja no lazer, no trabalho. A gente tem que praticar constantemente, agindo e vivendo normalmente, mas com o coração repleto do que Jesus nos ensinou. Não é ser carola, gente, entendeu? Ah, você vai ser carola de igreja? Não. Você tem que ter o que o mestre te ensinou dentro da mente, dentro do coração. E levar para a tua vida, no dia a dia, porque as coisas acontecem no dia a dia, é no trabalho, é na rua, é no trânsito, é no mercado, é em qualquer lugar, é dentro de casa. Tem que parar aquilo que o Vitor falou, lembrar o que Jesus faria nessa situação. Qual era a atitude que ele ia ter? Porque você também tem que se colocar no lugar do próximo, do outro, porque você não sabe o que a pessoa está passando. É isso. Se quiser finalizar, acrescentar. Não, perfeito, é um resumão, né? Como sempre, o último parágrafo de Emmanuel é esse resumão e você falou perfeito. Ser carola muitas vezes até atrapalha, porque você se fechar numa bolha religiosa, você está vivendo um mundo que não é um mundo real, né? Eu sempre brinco que lá no centro espírita, a gente quando entra, pô, a gente pega a nossa auréola ali na porta, a vibração ali tá toda preparada, né, pelos espíritos para você se sentir melhor, para ter ali um alívio das dores, das coisas. Então, é o que eu brinco, é muito fácil ser bom no centro espírita, né? Dentro do centro espírita é muito mais fácil do que ser bom no trabalho, em casa, na rua, nos desafios, né? Você lidar com as outras pessoas que ainda são mais ignorantes, em ambientes onde a vibração não está tão bem trabalhada como dentro do centro espírita. Então, e esse é o verdadeiro desafio, porque Deus não quer que o mundo seja pequenas bolhas de paz, né? Deus quer que o mundo inteiro seja um mundo de paz. Então a gente precisa exatamente carregar o conhecimento que a gente adquire no centro espírita para a vida prática. Como eu falei, desenvolvendo as nossas habilidades, desenvolvendo os nossos conhecimentos e passando para frente esses conhecimentos com a moral do Cristo, porque aí é onde entra o nosso diferencial. Porque amanhã você pode ser um professor de qualquer coisa, só que você vai ensinar aquela coisa que você aprendeu
porém você vai ensinar com a moral do Cristo, né? Você vai ensinar para os seus alunos como fazer aquela tarefa baseado também na moral do Cristo. E esse é o objetivo, né? Que a gente consiga passar para os nossos filhos esse legado deles aprenderem uma profissão, deles se desenvolverem. Mas, gente, qual é o seu objetivo? É você ser um bom profissional, você ser útil, você ser competente, você ser alguém que ajuda, alguém que passa, que aprende e que ensina. E não só focar no dinheiro, focar na riqueza, focar nos benefícios, né? Focar numa posição de liderança, que aquela posição vai te dar regalias. Quando o foco é esse, que infelizmente muitas famílias ainda dão foco nisso, por isso que o mundo está do jeito que está, infelizmente a gente vai continuar vivendo assim. E muitas famílias religiosas dão foco nisso. Porque como a gente falou, às vezes a pessoa é linda, maravilhosa e boazinha dentro da igreja, dentro do centro. Mas botou o pé para fora, dentro da empresa é um tirano, dentro de casa é um déspota, ou é um reizinho, um príncipezinho, né? Porque a gente acha que só o déspota é o homem machista, não sei o quê. Sim, muitas vezes é. Mas hoje nós estamos também vivendo uma sociedade de pequenos príncipes, né? De crianças mandando também, mandando nos pais, mandando nos vizinhos, mandando em todo mundo, tratando às vezes os empregados, aqueles que auxiliam como se fossem escravos. Então você vê realmente essa distorção da moralidade, porque não está sendo passado para essas novas gerações exatamente essa moral. Está sendo passado apenas a questão do você precisa de dinheiro, tem que ter dinheiro, 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 e usar da sua posição, né, o máximo possível, tirando o benefício dos outros, né? Infelizmente essa tem sido a mensagem que nós aqui tentamos combatê-la, né? E que aqueles que vão ouvir esse vídeo depois também possam refletir sobre isso e de repente perceber se dentro das suas famílias, dentro dos seus convívios de trabalho, tudo, como que está sendo a nossa ação. Será que a gente é tão bom em todos os ambientes como a gente é no Centro Espírita? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que se esforçar para ser o máximo possível igual a gente é dentro do Centro Espírita, também nos outros ambientes. É isso aí. Passo a bola para vocês aí finalizarem também. Aí, falando assim, nós como os espíritas, né? Então, a gente lembra daquela frase, né? Que fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. É claro que nós temos, você falou, né? É o esforço que nós temos que ter para sermos melhores, domar, porque há muitas distrações na Terra, né, para nos tirar do bom caminho. E capítulo 17 do Evangelho também fala, o item 4 dos bons espíritas, que é importante aqui a gente sinalizar para entender, né, como ser um bom espírita, né? Não é só estar participando ali, estar dentro do local, né? Mas é aquele que, assim, que tem alguns que têm o laço da matéria são ainda bastante tenazes para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A gente ainda tem muitos, né? Essa coisa ainda preso, né? Ele fala aqui, é o nevoeiro que os envolve, tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Quer dizer, esse é um caminho ainda muito difícil de trilhar pelas distrações que existem na Terra, né? Então, nós, para sermos bons espíritas, né, temos que ter esse esforço de sermos melhores a cada dia, domar as nossas más tendências, né? Para sermos melhores e sermos exemplos também para aqueles que querem também ser melhor. Aqueles que acham que, vocês são espíritas, acham que a gente é meio que santo, né, Aureolinha, aqui na cabeça. Não, nós também temos as nossas dificuldades, a gente também está matando um leão por dia, né? Então, eu falo assim, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo
que lhe tornará mais fácil o segundo, né, que é em outra existência. É acreditar que existe algo mais além, não é? A gente não pode ficar só preso aqui no que está sendo feito aqui agora, no momento, né? Porque a gente sabe que existem, né, o que a gente planta aqui, a gente pode colher lá na frente, em outra existência. Então, sempre tem que ter esse pensamento de produzir algo melhor, para vir a colher bons frutos. É muito importante, né? E é isso, eu sempre lembrar dessa questão de ser um verdadeiro espírito, se esforçar para ser melhor, cada vez controlar nossas más inclinações. Tá? É isso. Obrigado, pessoal. É isso aí. A Aninha ficou só ouvindo. Então, quero agradecer o João pelo estudo da noite de hoje, por nos guiar nesse capítulo, mais um manancial de conhecimento para trabalharmos na nossa encarnação, e convidar a Selma para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus, tanto nos inspirou, né, nos deixou aqui como seu guia e modelo, que possamos realmente compreender seus desígnios, ser realmente cristãos na prática dos seus ensinamentos. Ajuda-nos na nossa caminhada sempre, que estamos aí tentando ser cada vez melhor, sim. Olhar por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Deixa o seu joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus. Até semana que vem, pessoal. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa noite a todos.